Olá pessoal, meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui na USP de São Carlos. E o objetivo desse vídeo é fazer a apresentação de uma iniciativa um pouco diferente do que eu venho fazendo aqui no canal e na USP, é apresentar esse curso Introdução à Engenharia Aeroespacial, e eu quero falar para vocês, eu quero entrar um pouco no detalhe porque que isso é um pouco fora do usual. Vamos lá. Em primeiro lugar, se trata de um curso aberto e gratuito, oferecido inteiramente em ambiente virtual. Ele é orientado a profissionais, alunos ou interessados das áreas aí de engenharia e ciências exatas em geral, mas qualquer um, né? Tem muita gente que é da área até de humanas, né, que entra em contato aqui e acaba aproveitando esse material, ou seja, também orientado aos diletantes. O curso vai ter uma certificação, obviamente isso é opcional só para quem quiser, né, ter esse certificado, mas aí eu vou entrar um pouquinho no detalhe no que é necessário fazer para tê-lo. As minhas credenciais, o nome aqui do professor responsável, eu sou há quase 35 anos professor na USP, já está dando 35 anos, sou formado em mecânica aeronáutica aqui pela USP também. Eu esqueci de colocar, eu tenho um mestrado na área de dinâmica pela USP, e depois eu fiz o equivalente ali do mestrado ao diploma de estudos aprofundados no Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, e o meu doutorado fiz na área de energia, no Comissário de Energia Atômica e Energias Alternativas, também na França. O meu endereço para contato, qualquer coisa, manda um e-mail lá. Vamos então ao cerne aqui da questão, né, o conteúdo a ser abordado nesse curso, e eu coloquei ali nosso amigo Beethoven, porque eu gosto de fazer uma analogia, né, da erudição do Beethoven, mas eu explico. Vamos lá, os conteúdos abordados serão tão vastos, né, ou tão variados, melhor dizendo, quanto os métodos matemáticos, numéricos e analíticos, a parte aqui mais profissional, né, combustão, mecânica newtoniana, mecânica dos fluidos, termodinâmica, e uma parte mais aqui das hard sciences, né, do miolo aqui da coisa, física, química, biologia, etc. Né? E por que eu coloquei o Beethoven? Porque a analogia que eu gosto de fazer é o seguinte, para a gente desenvolver uma aplicação, e principalmente nessa área de engenharia aeroespacial, é necessário você articular vários desses conhecimentos, nessas várias dessas áreas distintas, né, e articulá-los de uma maneira sinérgica. Então é necessário que o profissional tenha uma certa erudição, mas não no sentido Beethoven da palavra, né? No sentido de você conhecer várias áreas do conhecimento, várias cadeias de informação, né? E navegar, ter proficiência entre elas todas. A forma de ministrar isso também é importante falar um pouquinho, do ponto de vista do professor, né? A gente tem sempre duas alternativas. Eu posso começar um curso linear, né? Eu posso começar a aula 1, métodos matemáticos, não sei o quê, e aula 2, aula 3, e vou introduzindo os assuntos de maneira linear, como se fosse um trilho de trem, né? E só no finzinho ali eu entro realmente nas aplicações. Na minha experiência, para esse tipo de curso não funciona muito bem, então a ideia é fazer o que a gente chama de aprendizagem baseada em problemas, né? E a analogia que eu faço é uma espécie de rotatória, né? Então, a rotatória é uma forma de você organizar um fluxo, ou vários fluxos, né? E esses fluxos são essas cadeias de conhecimento, ou essas áreas de conhecimento. Então você tem elementos de informação vindo da biologia, vindo da matemática, e tudo isso tem que entrar de forma sinérgica num problema ou numa aplicação. Então a gente foca não na sequência daquilo que precisa ser aprendido, mas no problema a ser resolvido. Então o curso inteiro vai ficar falando de problemas e ou aplicações, talvez seja melhor dizer assim, né? E aí, em cima dessas aplicações, é que a gente identifica quais são os conhecimentos necessários e aí a gente se aprofunda naqueles conhecimentos ou naqueles métodos, mas que são necessários para um determinado problema. É o que a gente chama de aprendizagem baseada em problemas ou baseada em aplicações, que é muito interessante, muito eficiente para esse tipo de disciplina que envolve essa erudição não beethoveniana, tá? Mas então as aulas propriamente ditas, né, como eu disse, serão sempre problemas e aplicações, né? Já na primeira,
a gente vai analisar o lançamento, um lançamento orbital de um foguete, né, o tradicional. Só aqui eu quero, por exemplo, mostrar para vocês o problema energético que é fazer um lançamento orbital. A quantidade de energia que está em jogo é alguma coisa como uma usina Itaipu gasta ali nos primeiros 2 minutos, nos primeiros 3 minutos do lançamento. Um motor, o Saturno V funcionando, era mais ou menos, o primeiro estágio, né, do Saturno V funcionando era mais ou menos uma usina de Itaipu. E a gente vai entrar num detalhe, né, aproveitando que tem muitos dados na internet, a gente vai analisar uma missão aqui de um lançamento de um Falcon 9, é uma missão de ressuprimento da estação espacial, e aproveitando todos esses dados, né, de telemetria e etc., as próprias filmagens também dá para a gente identificar muitos dos problemas e do conhecimento que será necessário para resolver esses problemas, né? Na aula 2, já que na aula 1 a gente viu a quantidade astronômica de energia que tem que ser usada, despendida por um lançamento orbital, então vamos nos perguntar, né, se é possível alcançar o espaço sem usar um foguete. Então aqui a gente entra um pouquinho até na ficção científica, vou falar de Júlio Verne, né, e vou descrever aí os canhões espaciais, os elevadores espaciais, um avião espacial, né, a ideia é você decolar de um avião como se fosse de um aeroporto, e esse avião, será que é possível ele entrar em órbita e depois voltar e pousar seguramente na Terra? Como eu disse, tudo isso resvala na ficção científica, mas a física que tem por trás é muito interessante, né? No caso dos canhões, toda a parte aerodinâmica hipersônica, por exemplo, é interessantíssimo. A questão do cabo do elevador espacial e o que é deixar... como é possível fazer um elevador espacial, né? É muito interessante, é muito instrutivo, mas vocês já devem imaginar que não existe hoje aplicações para isso. Então, estou usando isso, essas aplicações que são quase que da ficção científica, dentro daquela ideia, né, de analisar um problema, analisar uma aplicação, e a partir dessa aplicação barra problema, a gente identifica os conhecimentos, etc. Na sequência, eu vou até colocar aqui as próximas 4 aulas, né? A gente vai entrar um pouquinho na parte de projeto conceitual. Né? Projeto conceitual de alguma coisa, né? Então essa aqui é a parte, digamos assim, profissionalizante do curso, né? Se fosse o caso. Então, já na primeira aula a gente vai ver o problema da otimização do estagiamento de um foguete, mais um tutorial de cálculos desse estagiamento ótimo, né? Então o estagiamento, o que significa? De toda a energia necessária para o lançamento, né, que se traduz no fundo em quantidade de propelente, né, você coloca 80% no primeiro estágio e 20% no segundo, ou 50-50, então, é possível, dependendo da missão, né, da carga útil, da órbita que você quer alcançar, então sempre é possível otimizar esse estagiamento. E a gente vai ver isso, inclusive, analisando o estagiamento ótimo do Saturno V. A próxima aula, né, dentro desse pacote aqui de projeto conceitual, é a otimização da trajetória de lançamento. É possível você fazer diferentes trajetórias, é possível você fazer lançamento. Os japoneses alcançaram órbita, por exemplo, com um foguete sonda, praticamente sem vetorização do empuxo. Isso, então, otimizando, na verdade, aproveitando o efeito de rotação da Terra, e otimizando a trajetória. Isso também é um problema bastante interessante, bastante instrutivo. Na sequência, né, motores termoquímicos e bocais. A essência, né, de um motor de foguete é converter energia química, né, que vira ali na câmara de combustão energia térmica ou termodinâmica, e toda essa energia é convertida em energia cinética translacional dos gases de exaustão no bocal. Então, a gente vai ver todos os cálculos, e aqui a gente vai ter um tutorial de cálculo, e aqui a gente vai entrar um pouco mais na termodinâmica, termoquímica desse processo todo. E a última aula ali do pacote de projeto conceitual, a gente vai ver tecnologias de propulsão, de uma forma genérica, propulsão iônica, etc., e combustíveis, né? O foguete, assim como um carro, assim como um navio, assim como um avião, é uma aplicação de transporte autopropelido, ou seja, ele tem que embarcar a sua fonte de energia, e isso significa que ele obedece, né, está sujeito ao que a gente chama de equação de Tsiolkovsky, a equação do foguete. Isso tem consequências
bastante importantes. Então eu vou falar bastante aqui de combustível, e isso é interessante não só para a área de foguetes, mas, por exemplo, a área aeronáutica ou até veicular, né? Se fala muito em carro elétrico e avião elétrico, está se falando agora, mas eu quero mostrar para vocês, colocar em perspectiva realmente isso. Tá? Bom, então, na sequência a gente volta um pouquinho aos temas assim, um pouco mais genéricos. Eu vou falar um pouco da reentrada orbital, e o que é necessário para você voltar do espaço para a Terra, as manobras que são necessárias, e a gente tem sempre duas etapas principais aqui, né, que é a própria reentrada orbital, o que significa, e na reentrada você vai dissipar toda aquela energia astronômica que você gastou ali no lançamento, você tem que dissipar para você voltar para o poço gravitacional que é a superfície da Terra. E essa dissipação, então, envolve problemas de materiais, de altíssimas temperaturas muito significativos. E também, né, as tecnologias de pouso controlado, ou pouso não espatifado, né? Basicamente a gente tem três aqui, colocando num alinhamento histórico, né? Então é o paraquedas, um par de asas, digamos, e mais recentemente o pouso retropropelido. Tá? Então a gente vai analisar isso de maneira assim, um pouco mais genérica. Na sequência, eu vou colocar aqui as duas próximas aulas, a gente vai entrar na mecânica orbital. A gente aprendeu a ir da Terra para o espaço, a gente aprendeu a fazer a máquina que nos leva da Terra para o espaço, mas também que nos traz do espaço para a Terra, e aí, uma vez que a gente aprendeu tudo isso, vamos ver como é que a gente navega pelo espaço. Então, numa primeira aula, a gente vai ver as nossas equações de trabalho, as principais manobras orbitais, a zoologia das órbitas e manobras orbitais. Então, aqui uma aula um pouquinho mais de contextualização, de construção de um ferramental de trabalho, e na segunda aula aqui desse pacotinho de mecânica orbital, a gente vai analisar missões específicas de inserção orbital ou de alteração orbital e de transferência interplanetária. Né? Então aqui a gente vai ver vários pequenos casos, né? Sempre dentro daquela ideia de olhar o problema, né? E a partir do problema ver os conhecimentos necessários, ver e aprender os conhecimentos necessários. A nossa última aula, a gente volta ao projeto conceitual, num tema assim um pouco também ficção científica, né? A gente vai fazer o projeto conceitual de uma colônia espacial e, em particular, os sistemas de sustentação da vida. Quer dizer, a ideia é você ficar muito tempo no espaço, né? Possivelmente por várias gerações, inclusive, né? 5.000 anos, por exemplo. Então, significa que, de alguma maneira, você tem que sustentar, né? Ter oxigênio, ter temperatura nas faixas adequadas, etc. E um ponto central aqui, que eu quero mostrar para vocês, e é por isso que tem aqui o biologia, né? Essa história de sustentação da vida, mas um ponto central aqui são os sistemas, esses sim não são ficção científica, né? Isso a gente já está tentando fazer já, que é os sistemas de geração de gravidade artificial. Tá? Vocês devem acompanhar, o sujeito fica ali 1 ano na estação espacial, quando ele volta, ele tem uma perda óssea bastante significativa, né, e vários outros efeitos que eu vou mostrar isso nessa aula e vou mostrar quais são as tecnologias de criar, né, essa gravidade artificial que são factíveis hoje, elas só são muito custosas, né? Quais são essas tecnologias? E o objetivo ainda não é fazer uma viagem interestelar, por exemplo, mas por exemplo, estender, né, o período que é possível ficar em órbita ali no espaço. Bom, esse aqui então é se eu puder ser enfático, né, o core central, o coração central, né, como a gente diz aqui na região. Vamos então ao nosso modus operandi. Deu para ver, a gente vai ter aulas expositivas, síncronas, semissíncronas, híbridas, depois eu explico, né, mas mais ou menos 1h30 de duração. A ideia é ministrar todas online, através do YouTube no caso, com dúvidas pelo chat. E aí eu explico essa história de síncrona, semissíncrona, porque em algumas aulas pode ser interessante, por exemplo, eu gravar a aula e publicá-la na forma de estreia no YouTube e eu, professor, fico ao vivo no chat tirando as dúvidas, interagindo. Então, assim, a aula em si é gravada, mas o professor está ao vivo pelo chat. Eu não sei, não conheço essa zoologia aí do síncrono, assíncrono, etc., mas é assim que funciona.
eu venho fazendo isso, né, faço frequentemente aqui na USP e funciona muito bem. Então, aulas expositivas, aulas tutoriais, né, no mesmo esquema, síncronas, semissíncronas, etc. Um terceiro ponto importante aqui de novo, né, é uma questão, a presença é optativa, né, mas para aqueles que vão desejar o certificado, então a presença vai ser aferida. E não é só a presença, é a presença qualificada. Como isso vai ser feito? A aplicação de questionários relâmpagos, populares pop quizzes aqui. Tá? Eu venho fazendo isso já nos cursos de graduação aqui, os meus regulares da USP, né, isso funciona muito bem. Então, assim, durante a aula tem 3 ou 4 questionários relâmpagos, são ultra rápidos, alguma coisa como 60 segundos, que o aluno responde ali pelo chat. Tá? Isso funciona muito bem não só para despertar o aluno ou até gerar algum tema de discussão, porque às vezes depois do questionário surge até uma discussão em cima da questão, né? Mas funciona também para, por exemplo, né, eu costumo fazer o seguinte, eu coloco é múltipla escolha, né? Então eu coloco ali a questão no chat GPT e ele dá uma resposta. E é impressionante, né, a discussão que surge em torno dessas respostas, às vezes é até tão interessante quanto a própria aula, né? E esse é um aspecto que em si, né, a pergunta tem a ver com a aula, mas essa história de como os softwares de inteligência artificial respondem a certas perguntas é um negócio muito interessante. Eu tenho certeza que vão ter uma surpresa quando puderem participar desse tipo de situação. Na sequência, de novo, né, para aqueles que quiserem um certificado, vai haver uma avaliação. Essa avaliação vai ser através de uma monografia ou de um projeto de final de curso, e isso eu vou especificar mais à frente. O material didático, então isso é meio óbvio, né? Os slides, os vídeos aqui das videoaulas, as planilhas que a gente gerar nas aulas tutoriais, tem algum texto escrito que eu vou divulgar para vocês. A nossa plataforma, né, das aulas é o YouTube, de comunicação é o chat, mas eu estou vendo também da gente usar o Google Classroom. Eu pus uma interrogação ali, é porque eu tenho alguma dúvida, não é dúvida, alguma dificuldade de usar ou a minha conta Google institucional da USP, né, ou a minha conta Google do canal aqui no YouTube. Elas não são 100% compatíveis, por incrível que pareça, né? De qualquer forma, isso é um problema minúsculo, porque nós não dependemos. Se eu for divulgar uma planilha para vocês, eu posso simplesmente mandar por e-mail, né, para uma lista de e-mails que eu vou ter, que é o próximo slide, por exemplo. Vamos lá, então, né, terminando aqui. O professor responsável, o endereço de contato, a nossa plataforma, é só colocar ali @professor Seleguin, Prof. Seleguin, né, você chega no canal. Agora a questão das inscrições. Vocês, se quiserem se inscrever, né, também não é nem necessário se inscrever, mas se quiserem, tem ali esse formulário no Google Forms, o endereço está aqui, ele vai estar na descrição do vídeo, e eu acho que eu vou colocar também no primeiro comentário fixado ali. Então são 3 perguntas, eu acho que as 2 obrigatórias é o nome completo e um endereço e-mail, para eu poder montar essa lista de e-mails e iniciar uma interação mais específica com vocês. Tá? Eu acho que eu pergunto também a área de interesse, e essa é uma de resposta optativa, né? Pode deixar em branco. E essa questão da lista de e-mails é importante porque eu preciso definir uma data, né? Eu estou planejando lançar esse curso em março de 2024, porque 1 ou 2 semanas depois do início das aulas aqui na USP, mas exatamente as datas e horários eu preciso definir com vocês, então é por isso que eu quero montar essa lista ali, ok? Então é a primeira vez que essa iniciativa, eu já venho pensando nela há muito tempo, de oferecer um curso aberto e massivo, né, nessa área de engenharia aeroespacial, além dos cursos que eu dou aqui na USP. Então eu agradeço muito se você puder me auxiliar ali na divulgação dessa informação, entre os colegas interessados que vocês conheçam, né? Então, se puder me ajudar aqui nessa divulgação, eu agradeço muito, porque a ideia é que esse curso sirva, alcance e sirva a maior quantidade de interessados possível. Feito então, pessoal, eu espero encontrar vocês no curso. Até lá, então.